2 horas e 20 minutos. Agora vamos falar sobre contas públicas. Nós estamos na linha com o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, hoje tivemos a divulgação do balanço das contas públicas do setor público consolidado, com um déficit primário de 25,1 bilhões, isso no mês de março. O governo central foi o principal responsável por esse rombo. No trimestre, há um saldo positivo de 4,4 bilhões, mas nós já chamávamos a atenção que é o pior resultado para o mês de março da série histórica do Banco Central. A justificativa principal é a questão dos precatórios. Agora a gente sabe que há uma precariedade muito grande das contas, não é mesmo, Felipe? Olha, de fato, os resultados tinham apresentado nos últimos meses uma certa melhora guiada pela arrecadação, quer dizer, a arrecadação de impostos, contribuições do governo, e também por certas receitas atípicas, como do Refis, né, que são aqueles programas de refinanciamento de dívidas tributárias. Mas a verdade é que essa trajetória de recuperação, como a gente esperava, inclusive, ela vai ser com alguns tropeços. Isso tem a ver com o processo de recuperação da atividade econômica, que também é bastante paulatino, é bastante gradual. Isso significa que as receitas não vão recuperar da noite para o dia, não vão dar um salto no tempo tão rápido quanto seria importante para recuperar o resultado primário. De todo modo, há que se considerar que, quando observada a série mais longa, sobretudo em relação ao PIB, como os economistas gostam de olhar, o resultado primário, que ainda é um déficit bastante grande, ele parou de piorar. Isso é uma notícia importante que já vem acontecendo já há vários meses, né? Então, há que se destacar isso também. Mas o quadro ainda é muito negativo. E tem a questão também de o governo não conseguir conter aquelas despesas que pesam mais no orçamento, que são os gastos com funcionalismo e com previdência, né, Felipe? Isso é um ponto essencial. Nós temos no Brasil um orçamento que é muito rígido. Quer dizer, mais de 91% do orçamento ele tem a ver com essa rigidez, com algumas regras que estão previstas em lei ou na própria Constituição, que mandam fazer isso ou fazer aquilo, amarrando o poder discricionário dos gestores. Isso tem um lado positivo, porque garante determinado orçamento para a educação, para a saúde, para áreas que são essenciais. Mas, por outro lado, limita bastante a possibilidade de ajustes, né? Por exemplo, os gastos com o pessoal, pagamento de salários dos servidores públicos, eles são rígidos, porque são obrigatórios. Então, qualquer reforma nesse sentido, da gestão, reforma do Estado, qualquer agenda mais estrutural, chamemos assim, ela dependerá ou ela depende de mudanças legais, mudanças constitucionais e não só da vontade dos gestores de plantão, dos políticos de plantão. Agora, Felipe, o governo vai ter de remanejar o orçamento. Agora a gente sabe dessa questão da dívida. Há pouco nós estávamos falando com a Luciana lá de Brasília, a dívida que ele vai ter que cobrir de Venezuela e Moçambique. Teve os gastos maiores com a intervenção no Rio de Janeiro. Então, tudo isso expõe uma fragilidade muito grande, fora o fato de que o governo teve de se omitir de investimentos no país. Isso dificulta, inclusive, retomada de crescimento, mas não há o que fazer, não é? Há uma preocupação muito grande nesse sentido, porque os investimentos estão caindo a uma razão, a uma taxa de cerca de 30% em termos reais, quando a gente pega o resultado fechado do ano passado. Por que isso acontece? Porque, diante da necessidade de fazer o ajuste, as despesas mais fáceis de cortar, ou aquelas que são possíveis de cortar, dada a ausência das mudanças estruturais na Previdência, no gasto com pessoal, que são os gastos obrigatórios, acabam sendo os investimentos. Então, os investimentos que são despesas discricionárias acabam pagando o pato. Nesse sentido, há que se pensar numa reformulação mais ampla do processo orçamentário, da política fiscal. A recuperação da atividade econômica também vai ser muito importante nesse processo, mas o que não se pode perder de vista é a necessidade de mudar essa dinâmica do gasto público. Na ausência de um crescimento econômico mais forte, como nós tivemos, por exemplo, entre 2004 e 2011, quando as taxas de crescimento foram puxadas pelo avanço dos preços das commodities, dessa vez nós não temos isso, vai ser preciso ter mais eficiência, um ajuste fiscal para valer.
Agora, Felipe, essa alta e recente do petróleo não colabora para mais royalties, para um retorno maior dos investimentos do governo via Petrobras? Isso é um ponto importante, de fato, que os royalties devem aumentar sim, com essa questão do preço e tudo, mas isso não salva a lavoura, né? Isso aí ajuda, é um fator condicionante positivo, vai auxiliar na arrecadação, assim como a recuperação da atividade que nós estamos tendo, também já está ajudando e vai continuar ajudando, ainda que o resultado de março tenha sido um pouco frustrante do ponto de vista da arrecadação. Mas é preciso considerar aquilo que eu falava no início, né? Nós estamos num processo de recuperação da atividade econômica que é muito lento, né? A recuperação do consumo, do investimento, ela vai demorar mais a acontecer, porque ainda que nós tenhamos reduzido bastante a taxa de juros, o Banco Central fez isso como uma resposta a um quadro benigno de inflação que permitiu fazer isso, a apreensão das pessoas, seja do empresário, do consumidor ou do investidor, ainda é muito elevada. Então, o investimento, o consumo, a tomada de crédito, de empréstimo, elas dependem também dessa confiança, né, dessa retomada da credibilidade. Isso vai acontecer aos poucos. Então, os efeitos sobre as contas públicas, pelo lado das receitas, também a gente precisa pôr as barbas de molho, né? Não vão ser tão rápidos quanto a gente gostaria. Agora, Felipe, mesmo com uma retomada mais vigorosa da economia, não é isso que vai corrigir esse rombo imenso que nós temos hoje. O desequilíbrio foi muito longe para que se possa contar só com uma melhora efetiva via crescimento da economia. Sim, o lado dos gastos precisa ser definitivamente mais discutido e resolvido, porque nos últimos anos, ou nas últimas décadas, vamos pensar assim, desde a Constituição de 88, o que o país fez foi ajustar suas contas majoritariamente pelo lado da receita. Tanto é que a carga tributária em 87 era de 19 a 20% do PIB. E hoje a carga tributária é de 34% do PIB. Então, esses 14, 15 pontos do PIB de aumento da carga tributária não foram à toa. Eles ocorreram para financiar uma série de direitos, de políticas públicas, de questões sociais fixadas na Constituição. Então, a solução que nós achamos foi o aumento de receita, de arrecadação. O problema é que aumentar mais a carga tributária pode significar menos incentivos à produção, ao desempenho da atividade. Então, nós precisamos definitivamente começar a discutir o lado da despesa. Quer dizer, a nossa geração de renda e riqueza hoje não comporta um desempenho das despesas como nós temos tido nos últimos anos, que é um crescimento muito forte dos gastos correntes, do gasto com pessoal, do gasto com previdência. Então, esses três grupos de gastos precisam passar a ser o cerne aí de qualquer estratégia de política fiscal para que se tenha um ajuste digno desse nome. Mas sério, nós ouvimos o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde a todos.